Está aberta? Então, boa tarde. Dou boa tarde às minhas colegas de subcâmara, de Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, doutora Eliane e doutora Andréia. Faço uma saudação a servidores e servidoras que estão aqui acompanhando esta sessão, a todas as pessoas que estão acompanhando a transmissão desta sessão e declaro aberta a 271ª sessão ordinária da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Em primeiro lugar, já fiz esse destaque quando abrimos a sessão da terceira subcâmara. Acho que também é de bom tom fazer aqui na sessão da Câmara, que dar os parabéns ao Procurador-Geral do Trabalho que encerrou seu mandato semana passada, Dr. Ronaldo Fleury, e dar os parabéns ao novo Procurador-Geral do Trabalho com sua equipe, que já vem assumindo, e, como disse na abertura da terceira subcâmara, o sucesso da sua gestão é o sucesso do Ministério Público do Trabalho. Então, faço aqui este registro. Ok, eu acompanho. Eu me associo também. Né? Me associo. Então, associadas. Alguma outra colocação, doutora Eliane, doutora Andréia? Eu não. Não? Então, tenho sim. Então, pois não. Assim, eu queria saudar o retorno da minha querida Andréia Isa. Obrigada. Eu não a vejo desde Maio. desde maio. Uhum. Então, Foi só a última assim, sessão, né? Em Já abril, em abril. Abril. foi a última, né? Uhum. Então, expressar pessoalmente meus sentimentos pelo Obrigada. passamento da Uhum. genitora. Eu sei que é um momento difícil, mas que ele vai, o tempo vai pacificando o coração da gente, ficam as saudades e os momentos de felicidade. Exatamente, eu me associo plenamente. Muito obrigada. E eu já estava com saudade de voltar aqui para a Câmara e para a primeira subcâmara. Eu agradeço as doces palavras da doutora Eliane, e eu gostaria de destacar que esse período, durante o mandato da doutora Eliane, minha mãe esteve doente muitas vezes, e muitas vezes eu tive que deixar de comparecer a compromissos institucionais por conta disso, e a doutora Eliane sempre me ajudou, se dispôs a mudar as datas, assim, pessoa mais humana impossível. Então, eu agradeço muito a deferência. Não podia fazer diferente. Obrigada, viu, Eliane? Então, ótimo. Então, vamos dar início à nossa pauta regular. Então, primeiro, os feitos com pedidos de vista, procedimento número 1 da pauta, PP 238/2007, da segunda região. Eu votei, que é uma proposta de revogação de TAC, uma proposta a que eu dava provimento, e havia pedido de vista da doutora Eliane. Sim, eu trouxe, mas naquele momento estava substituindo a doutora Andréia, a doutora Biael, e ela fez um questionamento sobre o conteúdo do nosso enunciado 24, que prevê o direito de oposição. Então, eu retirei novamente de pauta para poder examinar isso, mas eu não tenho nenhuma divergência, porque se trata aqui de revogar o TAC, que tinha toda uma previsão dentro de uma outra realidade. Então, se por acaso o sindicato instituir uma contribuição, e aí, em condições diversas do enunciado 24, é um procedimento de investigação que vai ser iniciado. Então, acho que não é o caso, em se tratando de revogação, fazer qualquer consideração a respeito. Então, eu mantenho a minha convergência com o voto de Vossa Excelência. Perfeito. Como a doutora Biel não votou, ficou apenas Sim. na discussão, então, voto de Vossa Excelência. Acompanho. Então, por unanimidade, fica proposta revogadora de TAC a que se dá provimento, nos termos do voto da relatora. Processo número 2 da pauta, IC 61, de 2017, da primeira região. Também um voto meu, que é um incidente de uniformização, e havia pedido de vista da doutora Eliane. Sim, que eu renovei, não tem divergência, mas eu renovei porque, por se tratar de um incidente de renovação, seria conveniente que nós discutíssemos e decidíssemos
decidíssemos o incidente com a composição plena da Câmara-Mãe. Exato. Então, eu não tenho divergência. Doutora André? Acompanho. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 3 da... esse processo número 3 da pauta, nós vamos deixar para o final, Isso, porque por a favor. divergência da doutora Biael, e aí a doutora Andréa não vai votar, e ela pode... ela já está aqui? Já tá? Doutor Luiz Cláudio, o meu computador bloqueou. Mas ela... Eu sei que ela já votou, mas acho que ela quer defender o processo. Ela Não, é por... Primeiro conselheiro é a senhora, a doutora Eliane e a doutora Biael. Ai, perdão. Já tinha votado, registrou isso. É o da 15ª, o voto divergente? Não, ela retirou de pauta e apresentou agora. Vamos lá. Vamos lá. O que já foi. Isso. Que eu falei a referência do que ela tinha. Sim, senhora. Correto? Mas ela não chegou a votar. Aqui Ela tá. votou? É por Discordou e a senhora pediu. isso. Ela discordou, que eu me lembre, a gente pode até deixar para o momento que ela estiver aqui. Que eu me lembre, Ela já votou. que eu me lembre, ela tinha discordado porque ela entendeu que o enunciado 24 previa o direito de oposição. Então, que essa revogação, assim, tinha que haver uma menção de que, em sendo cobrada a contribuição, deveria prever o direito de oposição. Mas aí, como é uma proposta de revogação, eu estou acompanhando, porque eu acho que é uma situação que vai se instalar posteriormente. Correto? Certo. Então, eu vou retificar a proclamação do resultado do voto do primeiro processo da pauta. Ela fica vencida. PP 238 de 2007, que é por maioria, nos termos do voto da relatora, a proposta revogadora de TAC se dá provimento, vencida a doutora Biael. Certo? Mantém-se a proclamação de resultado então, da ok. segunda. E o terceiro da pauta, sim, que nós vamos deixar para mais tarde, para assim que a doutora Biael estiver aqui conosco. Então, seguindo agora os meus processos, processo número 4 da pauta, IC 9472-2017, da segunda região. Consulta, não conhecimento, discussão acerca da dimensão do dano, independência funcional, não ingerência da CCR. O questionamento acerca da dimensão do dano, seja nacional ou regional, é matéria que se insere no espectro da independência funcional do membro oficiante em análise do caso concreto, não cabendo a CCR, por meio de consulta, antecipar tal juízo. Não obstante o feito tenha sido redistribuído ao consulente após a não homologação do arquivamento pela Câmara, mesmo este agindo por delegação do órgão superior, não há qualquer óbice jurídico para o membro declinar o feito, caso entenda, no pleno exercício de sua independência funcional, que o dano é de natureza regional e, portanto, de atribuição da PRT da 4ª região. Hipoteticamente, caso assim proceda, aí sim poderá o membro da PRT da 4ª região, para o qual o procedimento for encaminhado, suscitar o conflito se porventura afirmar convicção em sentido contrário, estabelecendo-se conflito negativo de atribuição. Este, sim, passível de solução diretamente pela CCR. Em conclusão, não compete à CCR antecipar qualquer juízo de valor acerca de eventual conflito de atribuição, entre aspas, virtual, que sequer se concretizou nos autos. Por tal motivo, eu voto pelo não conhecimento da consulta. De acordo. De acordo. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 5 da pauta, IC 211-2017, da 4ª região. Consulta, não conhecimento, análise de conformidade de termo de ajustamento de conduta já firmado, juízo de conveniência e oportunidade do membro oficiante, princípios do promotor natural e da independência funcional, desnecessidade de autorização prévia da CCR, consulta não conhecida. De acordo. De acordo. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 6 da pauta, NF 1146-2018 da 1ª região, consulta, conflito negativo de atribuição, duplicidade de procedimentos, decisão da CCR, duplo julgamento, trânsito em julgado, prevalência do primeiro decisum imutável, consulta conhecida e respondida. Na verdade, houve até aqui um erro
de julgamento, no qual eu fui relatora, e, na verdade, com essa consulta, estou corrigindo o erro anterior. Consulta na qual se busca o esclarecimento quanto à prevalência de decisões divergentes proferidas por essa CCR acerca do mesmo conflito negativo de atribuição. Verifica-se, na hipótese, a ocorrência de violação à coisa julgada administrativa, porquanto a CCR teria, em duas oportunidades distintas, julgado o mesmo conflito, gerando decisões antagônicas. O primeiro conflito, formulado e apreciado por essa CCR, seria óbice ao desenvolvimento válido e regular do segundo procedimento, uma vez que a decisão proferida naquele já estava acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, e impossibilidade de novo julgamento, portanto. Consulta conhecida, à luz do artigo 4º, inciso 13 do regimento interno desta Câmara, e respondida para esclarecer que deve prevalecer a primeira decisão dessa CCR, proferida na 260ª sessão ordinária, realizada em 25 de junho de 2018, que resolveu o conflito e fixou a atribuição da Procuradora do Trabalho, Valesca Monte, da PRT da 10ª Região, para atuar no caso concreto. De acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Conflitos. Os meus conflitos agora. Procedimento no processo número 7 da pauta, PP 58/2006, da 9ª Região. Conflito negativo de atribuições. Cumprimento de cota de pessoa com deficiência. Lei 8.203 de 91, sede administrativa da empresa. Em se tratando do cumprimento do disposto no artigo 93 da Lei nº 8213 de 91, contratação de pessoas com deficiência, cujo percentual previsto e aferido a partir do número total dos empregados da empresa, a investigação para a regularização da cota legal e eventual fiscalização de cumprimento de TAC deverá ocorrer no local da sua sede que concentra a administração do empreendimento e que, portanto, detém o comando das diretrizes empresariais para a adoção das providências necessárias ao atendimento da exigência legal. Destarte, considerando que a unidade de Laranjeiras do Sul, no Paraná, se trata de apenas uma das tantas filiais da inquirida, já que há que se concluir, seguindo a fundamentação supra, que inexiste atribuição da PTM de Guarapuava para atuar no caso, devendo a atribuição ser fixada na PTM de Foz do Iguaçu, sede administrativa da empresa, conforme aduz a cláusula 1ª da 14ª alteração contratual e consolidação juntada aos autos. Aí eu transcrevo. Conflito negativo de atribuição que se resolve com a remessa dos autos à PTM de Foz do Iguaçu. Na verdade, são dois colegas de dois ofícios diferentes. E a gente... E eu entendi de duas PTMs diferentes, a gente entendeu pela remessa dos autos a uma terceira PTM, que é onde é a sede da empresa. Não, tudo bem. Eu acho que isso tem sido natural aqui. Já fez isso. De acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 8 da pauta, NF 6394/2016, da 1ª Região. Conflito de atribuição, distribuição por prevenção, mesmo investigado, alcance, interpretação restritiva e impossibilidade. No caso, não se pode restringir o alcance da expressão, mesmo investigado, constante da resolução do Conselho Superior do MPT número 132, para suprimir a força atrativa de procedimento paradigma que abrigue tomador de serviço distinto. Ainda que os tomadores de serviços difiram de um contrato a outro, a dinâmica empresarial de que deriva o descumprimento da legislação trabalhista pode ser a mesma e deve ser aplacada semelhantemente pelo MPT, o que sugere a concentração da tarefa persecutória no mesmo órgão. Conflito conhecido para declarar a atribuição da Procuradora do Trabalho, Valdenice Amália Furtado, à suscitante. Mesmo porque o que se mantém é a empresa prestadora que tem as irregularidades. Exatamente. Concordo. Porque, na verdade, se trata... Então, aí aqui, porque mais adiante tem... Aí o contrato vai ser divergência, tem divergência de votos da André, então eu quero chamar isso a atenção. Porque, já existe uma divergência? Não, são os processos 45 a 48 que serão julgados de hoje, da pauta de hoje. São similares e o voto da doutora André é em sentido... Contrário? Contrário ao meu. Porque eu estou dizendo aqui no meu que não é para desmembrar por tomador. Que eu acho que tem que manter com o mesmo. Pode manter procedimentos diferenciados, mas tem que manter o mesmo tomador. A doutora Eliane pensa assim também.
Bom, eu ainda não pensei a respeito. Eu estou vendo a situação aqui e estou me perguntando, por isso que eu fiz a observação, que se é uma investigação em face de uma prestadora de serviços, eu acho que é coerente chamar o tomador, né? Mas se houve sucessão de contratos, eu acho que isso não faz com que outro procedimento seja instaurado. O que difere de uma mesma prestadora com vários contratos de prestação de serviço. Nesse caso, eu acho que tem que ser desmembrado. Mas ir para outros, então, mas a discussão é se vai para outros procuradores? Eu acho que sim. Desmembrado e redistribuído. Sim, não, pelo seguinte, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu tenho... É o segundo caso, esse caso aqui é o segundo caso. Tá. Eu tenho um procedimento contra uma empresa prestadora de serviço. Está no polo passivo uma empresa. Só que aquele contrato terminou, entrou outra e a mesma irregularidade. Aí eu acho que aí pode ficar. Só que não é esse o caso que eu já intuí que não é. Então, se eu tenho uma mesma prestadora com vários contratos com tomadora diferente, eu acho que cada contrato é um procedimento. Por quê? Porque envolve a tomadora que, eventualmente, pode adotar um procedimento diferenciado em que pese o contrato de prestação de serviço. Então, eu chamo isso? É essa situação que está nos autos? Essa situação. E aí, só a questão que eu fiquei me perguntando é se, quando chamar as várias tomadoras, os procedimentos são todos distribuídos para o mesmo colega ou é tudo desmembrado? Então, eu entendo aqui no meu que tem que ir para o... Ainda que haja o desmembramento... Eu entendo que tem que ir para o mesmo colega. Eu acho que não. Porque exatamente que eu... Assim, ele vai ficar com uma profusão de contrato. Deve ser a dinâmica empresarial que deriva do descumprimento da legislação. Pode ser a mesma e deve ser aplacada. Não, mas quem imprime a dinâmica da organização do trabalho é a tomadora. Então não tem problema nenhum. Eu mantenho o meu voto. Tá. E eu fico vencida. Já fico vencida para os próximos. Então tá. A gente só estabelece quem vai ser a redatora designada. Vamos intercalando, já que são vários? Vamos lá. Não, é só esse o meu. Os outros você falou que tem outros? Mas a relatora é a Andréa. Tá. Bom, se for pela ordem formal, já que eu voto... Mas é que eu acho o seguinte, como a Andréa já tem nesse sentido... Você faz isso? Acho que seria mais fácil. Você se incomoda? Você se incomoda? É porque eu também não quero deixar de fazer, porque em tese seria eu. Piane, já estou com os votos. O próximo você faz, se tiver algum outro. Tudo bem. O próximo você Beleza. faz. Então, tudo bem? Como você já tem nesse sentido, fica mais fácil. Isso, fica mais fácil. Então, tudo bem. Eu acho que é o melhor. Okay. Então, por maioria, vencida a relatora, o conflito conhecido para declarar a atribuição do suscitado, então, nesse caso, que não será da suscitante. Ah, tá. Né? Que eu declarei da suscitante, será do suscitado. E a redatora designada será a doutora Andréa Ripoli. Então, eu fico vencida aqui. Processo número 9 da pauta, NF 4436-2019, da 2ª Região. Conflito negativo de atribuição, classificação temática de fato, exigência de prestação de trabalho extraordinário sob ameaça de demissão, abuso de poder hierárquico. A denúncia narra a prática de imposição de trabalho extraordinário aos empregados sob pena de dispensa. Com efeito, aduz a denúncia que... Eu transcrevo aí a denúncia. Sim. Contudo, a indexação no tema 3.2.2, coação sobre trabalhadores, conforme atesta a tabela taxonômica e glossário do temário unificado do MPT, reclama a situação de fato que esteja relacionada com a renúncia de direitos trabalhistas, antes ou durante o curso do contrato. A título ilustrativo, é possível enquadrar no referido cadastramento situação, por exemplo, em que o empregador se utilizasse de violência ou grave ameaça para escamotear a prestação de horas extras, objetivando evitar o seu pagamento, o que não se verifica a priori no caso concreto. Assim, considerando que a conduta descrita revela possível excesso de um poder originalmente conferido ao empregador, exigir trabalho extraordinário, entendo correta a classificação temática com o cadastro do tema 9.1, abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador. Desta forma, voto pela classificação no procedimento do tema 9.1 do temário, abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador, com a consequente declaração de atribuição do membro suscitado.
Conflito conhecido para declarar a atribuição do Procurador do Trabalho, Daniel Augusto Gaiotto, 41º Ofício Geral da PRT da 2ª Região, o suscitado. Eu concordo, já tive procedimento nesse mesmo sentido. Eu acho que aí a coação ela é diferenciada num caso e no outro. Concordo. Eu também. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 10 da pauta. IC número 80 de 2019, da 8ª Região. Eu vou fazer, são casos idênticos. O 10, o 11 e o 12. Tá. Chama os três. Então, eu vou apregoar os três, a gente decide uma vez só. Então, processo 10 da pauta, IC 80/2019 da 8ª Região. Processo 11 da pauta, IC 82/2019 também da 8ª Região. E processo 12 da pauta, IC 83/2019 também da 8ª Região. Conflito negativo de atribuições, acidente de trabalho, desmembramento da atuação originária para investigar irregularidades imputadas a empresas diferentes. Investigação decorrente de um fato principal, necessidade de análise conjunta pelo mesmo membro oficiante, ainda que já tenha ocorrido o arquivamento da notícia de fato, de forma a manter a uniformidade da atuação. A análise do A análise do inteiro teor da denúncia formulada nos autos do procedimento 110/2018 da 8ª Região, verifica-se que se trata da imputação de um mesmo fato, acidente de trabalho, que envolve também as empresas representadas nos ICs 80, 82 e 83, todos aqui já apregoados. Ainda que, em decorrência de ação fiscal, se tenha verificado a prática de outras irregularidades, a denúncia acerca de acidente de trabalho implica a atribuição de responsabilidade às empresas contratantes e terceirizadas, não se excluindo o condomínio do Shopping Bosque Grão-Pará, por ser o dono do imóvel por si só da cadeia de responsabilidade patronal, como sustenta a suscitante. Nessa hipótese, considera-se a investigação decorrente de um único fato principal, com mais de um investigado supostamente envolvido. Nestes termos, a investigação conjunta seria mais razoável e oportuna, facilitando a produção de elementos de informação e otimização das funções ministeriais, ainda que se tenha decidido pelo desmembramento do DNF para cada uma das empresas investigadas. Por tais razões, considero ser mais eficaz e razoável manter todas as notícias de fato oriundas de uma mesma situação, acidente de trabalho, ainda que com desdobramentos diversos, com o mesmo órgão ministerial, ainda que já tenha ocorrido o arquivamento da notícia de fato originária, de forma a manter a uniformidade da atuação. Não é a mesma coisa? Isso, embora se tratando de acidente de trabalho, isso, eu tenho menos dúvidas. Então, vossas excelências que decidem. Porque eu tenho... Eu queria um esclarecimento. Por exemplo, eu vi que tem a figura do shopping, ok? Então, seriam várias empresas dentro do shopping, do mesmo shopping? Então, os acidentes que ocorreram têm a ver com a estrutura do shopping? Com certeza. Então, ok, eu concordo. Também. Também. Não, É um eu pouco concordo. diferente da tipologia Sim, de é serviço. diferente. Então, ainda que separadas, com Por todos causa do os... contexto Exatamente. fático e local. Exatamente. Ok, Exatamente. concordo. Então, para os 3 processos apregoados, conflito que se resolve pela atribuição da suscitante, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. São os 3 conflitos últimos. Os 3 Ok. últimos já estavam apregoados. Não precisa repetir, não, né? Pronto. Então, revisão de TAC. Processo número 13 da pauta, IC 312 de 2014, da 5ª Região. Termo de ajustamento de conduta, proposta de anulação, cobrança de honorários advocatícios por sindicatos, superveniência de nova realidade jurídica, assistência judiciária gratuita pelos sindicatos, que não mais se justifique em razão da extinção da contribuição sindical compulsória, incidência do artigo 14A da Resolução 69 do Conselho, voto pela homologação. Tá, e aí já ele se alinha ao incidente que já foi votado, não é isso? Exatamente. De acordo. Então, por unanimidade... É revogação, né? É revogação. Pela homologação da anulação do termo de ajustamento de conduta. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 14 da pauta, IC 552 de 2014, da 12ª Região. Retificação de TAC, conhecimento, requisitos constantes no artigo 14A da Resolução 69 do Conselho, retificação para possibilitar redução do intervalo intrajornada, desde que disponibilizado o refeitório adequado e observado o limite mínimo de 30 minutos, autorizado mediante negociação coletiva. Reforma da legislação trabalhista, artigo 71, parágrafo 3º e 611A
inciso 3 da CLT, direitos dos trabalhadores resguardados, proposta retificadora de TAC, que eu voto pela homologação. É nos termos que está na ementa, né? Uhum. Ok, de acordo. De acordo, acompanho. É porque o resumo da ementa... Uhum. Mas posso ler inteira, se você Não, o resumo já... Tá, então por isso que eu tá fiz a ótimo. pergunta. Então, pronto. Já Então, me satisfez. Então, pronto. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 15 da pauta, retificação de TAC, desvirtuamento de intermediação de mão de obra, orientação 16 da CONAFRET, proposta retificadora de TAC homologada. A proposta retificadora harmoniza-se com a orientação 16 da CONAFRET, que traduz o verdadeiro núcleo essencial das diretrizes referentes à atuação do MPT para enfrentamento da terceirização total e restrita e intentada pelas recentes reformas normativas. Proposta retificadora conhecida e homologada, porque ela está exatamente nos termos da orientação 16 da CONAFRET. De acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 16 da pauta, retificação de TAC, adequação do compromitente, erro material, proposta retificadora de TAC homologada. Aqui, na verdade, é uma retificação de TAC proposta pelo Procurador do Trabalho, Roberto Pinto Ribeiro, na qual se propõe alteração ao TAC 101, firmado entre a empresa Sosso Pet Shop e o Procurador do Trabalho já citado. A retificação propõe, em síntese, a alteração do instrumento tocante a um único aspecto, a retificação do compromitente, para que deve constar o nome correto da empresa. É só nesse sentido. Ok, Então, de acordo. por unanimidade, então, proposta retificadora conhecida e homologada, nos termos do voto da relatora. Processo número 17 da pauta, proposta de revisão de TAC, possibilidade de instituição de contribuição negocial aprovada em assembleia, representação de toda a categoria sem direito de oposição, ou possibilidade de representação apenas dos filiados e não filiados, que autorizarem os descontos, ratificação da proposta de revisão de TAC. Merece aprovação a proposta retificadora do TAC, que prevê que os trabalhadores filiados ou não filiados, beneficiados pela atuação do sindicato, devem compor a base de financiamento desse processo. Do contrário, estaremos diante de um estado de coisas tendente ao desincentivo de associação e, por fim, à inviabilidade sindical. Proposta revisora de TAC a que se dá provimento, bem alinhada ao ideal democrático do Constituinte de robustecimento dos direitos dos trabalhadores, na esteira do artigo 14A da Resolução 69, mais eficaz para restaurar a ordem jurídica. Enunciado 24. Exato. De acordo. Então, Você sabe que, eventualmente, a gente vai ter que rediscutir isso. Infelizmente, está caminhando por um lado tão cada dia lamentável. uma agonia. Ok. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Agora passaremos aos processos da doutora Eliane. Tem alguns que são vários, quando chegarem lá. Iguais, eu também faço o pregão. Ok, eu fiz conjunto. O pregão conjunto, porque damos uma decisão só, porque eles são idênticos. São da segunda região, mas ainda não é esse. Processo número 18 da pauta, é uma consulta, custeio sindical, indagação sobre a posição. Número. Desculpe. Estava lendo também. Vamos lá. Mas, por favor, leia o número, já que da você pauta. está Eu engatei. Processo número 18 da pauta, IC 226/2014, da segunda região. Com a palavra relatora. Ok. Consulta, custeio sindical. Indagação sobre a possibilidade de revisão de termo de ajustamento de conduta. Matéria afeta as prerrogativas legais do membro oficiante, não conhecimento. Quer que eu leia toda a ementa? Eu acho que é o bastante. Completamente de acordo. Okay. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Conflitos. Processo 19 da pauta, IC 3166/2016, da primeira região. Ok. Conflito negativo de atribuição e intempestividade. Trata-se de inquérito civil que já passou por 2 exames de prevenção. Não é esse. Porque tem um complexo que eu estou até chamando a atenção da regional. O primeiro aconteceu à época da autuação e determinou sua distribuição por conexão. O segundo decorreu da mudança da titularidade do ofício ao qual foi inicialmente distribuído, tendo sido realizado após transcorrido mais de um ano, da data da conclusão dos autos ao novo titular. Ocorre que foge à razoabilidade conceber que seja feita nova análise de prevenção com a respectiva declinação a qualquer momento ou indefinidamente, em especial quando a instrução já se encontra em fase avançada.
além de manifestamente extemporâneo declínio promovido, o conflito de atribuição foi suscitado fora do prazo de 10 dias previsto no artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução 69 de 2007 do Conselho Superior do MPT, pois este se inicia a partir da primeira conclusão dos autos ao ofício. Ok? Então, estou De acordo. De acordo? Estou de acordo também. Esse foi 19. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Agora sim, são 8, do 20 ao 28, eles são conflitos... Não, é do 22 ao 28. Do conflito, É porque divergência esse em torno do 20 e enquadramento. 21 são da primeira região. Ainda são da primeira região. Ainda. Então, eu vi enquadramento, então Certo. é do 22 ao 28. Então, é diferente, É né? diferente. Do 21. Eu não olhei a região, só olhei o tema. Ok. E mesmo assim o tema era outro também. Então, 20. Processo número 20 da pauta. É NF 4620-2018 da primeira região. Ok. Vou ler a ementa, ela é longa, mas ela situa bem o contexto dos autos, ok? Conflito negativo de atribuições, é porque eu poderia até explicar, mas eu acho que a ementa, né? Divergência em torno do enquadramento do tema abuso do poder hierárquico do empregador. Redistribuição por pertinência temática ou por especialização. Trata-se de notícia de fato que sofreu sucessivas redistribuições durante quase 9 meses, sem adoção de quaisquer diligências preliminares, tampouco alguma iniciativa para suscitar o conflito de atribuição na primeira oportunidade em que dada a divergência, contexto que revela, no mínimo, a adoção de práticas administrativas inconciliáveis com os princípios da eficiência e da celeridade na tramitação dos feitos. Só um instantinho que eu não estou achando minha setinha para rolar. Considerando a peculiaridade da situação posta e o fato de o conflito ter sido suscitado na primeira oportunidade que o membro titular coube ao membro titular falar nos autos, não se pode deixar que seja prejudicada pela omissão dos que lhe antecederam, sendo hipótese de excepcionar a regra da contagem do prazo de 10 dias a partir da primeira conclusão dos autos ao ofício, independentemente de quem está em atuação, se titular ou substituto, para pôr fim ao debate e evitar novas recusas de atuação. É que essa última que suscitou o conflito, ela tomou conhecimento dos autos naquele momento. Por isso que eu desconsiderei essa dança, vai para um, vai para outro, ok? Para efeito de considerar tempestivo, ok? Ultrapassado o juízo de admissibilidade, verifica-se que, no caso, houve o desmembramento da autuação originária em virtude de reconhecimento de prevenção parcial com um procedimento paradigma objeto deste conflito, remanescendo como temas os itens 9.01, abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador, e 1.01.07, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, sendo que este último desapareceu no decorrer das redistribuições sucessivas sem nenhuma justificativa, razão pela qual deve ser reincluído na investigação. A divergência entre os membros envolvidos se estabeleceu, em suma, a respeito do enquadramento do tema 9.1. Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador. Se deveria ser considerado tema geral, a ser redistribuído por pertinência temática, ou encaminhado ao núcleo da cor de igualdade. Em resposta à consulta envolvendo a distribuição do referido tema no âmbito da PRT da primeira região, esta Câmara de Coordenação e Revisão já se manifestou no sentido de ser necessário analisar cada procedimento individualmente, com todas as suas especificidades, a fim de verificar se o abuso do poder hierárquico do empregador apresenta similaridade com o assédio moral, a justificar o encaminhamento ao citado núcleo especializado. No caso,
O contexto denunciado aponta preponderantemente indícios de desvirtuamento do poder diretivo do empregador, que exige dos seus motoristas a prestação do trabalho fora dos parâmetros legais e do contrato específico, sendo necessário cumpri-lo em jornada exaustiva e em péssimas condições ambientais, em prejuízo da própria saúde física e emocional do trabalhador. Ante a ausência de diligências preliminares, não se pode concluir que os fatos denunciados podem caracterizar ou ter correlação com eventual assédio moral. Portanto, é de se afastar a redistribuição ao núcleo especializado e privilegiar a redistribuição por pertinência ou aproximação temática, visto que preenchidos os requisitos da identidade de investigados e de área temática, a teor do que dispõe a regra do artigo 23.2b da Resolução 132 de 2016 do Conselho Superior do MPT. Com relação ao item 1.1.7, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, tem-se que deve seguir a mesma sorte por existir uma relação de interdependência que não permite dissociá-lo das práticas abusivas noticiadas. Conflito de atribuição conhecido para declarar a atribuição do suscitado na condução da investigação. É que o colega já tinha, inclusive, o TAC firmado, abrangendo toda essa questão de jornada de trabalho, que é a área temática 9. Então, já que é abuso do poder do empregador, é dele. E a questão de condições sanitárias e de conforto não é dissociada da jornada exaustiva, porque se trata de motoristas. Tá. Por isso que eu falei que deve seguir a mesma distribuição. Ok? Acompanho. Concordam? Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 21 da pauta, NF 196/2019, também da primeira região. Ok. Conflito negativo de atribuição. Discussão em torno da atribuição para atuar na presente notícia de fato. Declínio de atribuição efetivado fora do prazo do artigo 3º da Resolução número 69 de 2007 do Conselho Superior do MPT. Atribuição da suscitada. Após receber a presente notícia de fato em distribuição, a suscitada procedeu a diligências, atuando efetivamente no feito, sem qualquer questionamento quanto à inadequação da distribuição feita. O procedimento afasta a possibilidade de declínio da atribuição por discordância com a designação e, consequentemente, de suscitar conflito de atribuição na forma prevista no artigo 3º da Resolução 69 de 2007 do Conselho Superior do MPT. Nessas condições, assiste razão a suscitante ao questionar a remessa dos autos ao seu ofício. Conflito de atribuição que se resolve pela atribuição da suscitada para conduzir o feito. Estou de acordo. De acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Agora sim, vou fazer o pregão do 22 ao 28 da pauta, por ser o mesmo caso. Processo 22 da pauta, NF 4295/2019, da segunda região. Processo 23 da pauta, NF 4327/2019, da segunda região. Processo 24 da pauta, NF 4329/2019, também da segunda região. Processo 25 da pauta, NF 4352/2019, da segunda região. Processo 26 da pauta, NF 4355/2019, da segunda região. Processo 27 da pauta, NF 4411/2019, da segunda região. E processo 28 da pauta, NF 4415/2019, da segunda região. Com a palavra a relatora. Ok. Conflito negativo de atribuição. Planejamento estratégico institucional. Agenda regional alterada sem prévia aprovação do comitê local. Procedimento promocional desmembrado em inúmeras investigações, desconsiderando as metas e ações de atuação preventiva. Nova notícia de fato instruída
sem informações qualitativas, visando apurar a ocorrência que demandam intervenção preventiva corretiva e não imediatamente repressiva sancionatória. Trata-se de discussão sobre a gestão estratégica da PRT da 2ª Região relacionada à iniciativa de promover a redução do índice de acidentes de trabalho em 10 empresas recordistas, mediante a instauração de procedimento promocional para implementá-la de acordo com os indicadores, as metas e as ações previamente estipulados. Com a nova representação regional da CODEMAT, sobreveio deliberação para majorar o público-alvo para 200 empresas, com o maior número de acidentes num período de 5 anos e, sem cumprimento da atuação preventiva fixada na agenda estratégica regional, determinar a autuação de notícias de fato contra 30% dos estabelecimentos com mais de 100 acidentes típicos. A adoção de tal providência revela-se inadequada e não pode ser convalidada porque contraria as regras que disciplinam a atuação estratégica institucional. Em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público, a própria regional instituiu disciplina na qual proíbe a informal alteração dos objetos e ações contempladas, dos objetivos, e ações contempladas em sua agenda estratégica, com previsão de rito próprio e específico para tanto. Além disso, é contraproducente determinar a abertura de investigações quando ainda não esgotadas e ou frustradas as tentativas de atuação sob a perspectiva preventiva corretiva, nem tampouco obtidos dados efetivamente qualitativos sobre a prioridade eleita. Conflito que se resolve pela atribuição das suscitadas representantes regionais da CODEMAT para prosseguir no procedimento promocional que lhes foi atribuído, com observância das regras que regulamentam a atuação estratégica institucional. À sua vez, a presente notícia de fato deverá ser arquivada pela suscitante, a teor do que dispõe o artigo 4º, parágrafo 5º da Resolução número 174, de 2017, do CNMP, e devolvido ao procedimento promocional do qual se originou, uma vez que as ocorrências nela constatadas demandam correção passível de abordagem preventiva. Eu estou de acordo. Uhum. De acordo? De acordo. Okay. Então, por unanimidade, nos processos apregoados, no voto, conforme o voto da relatora, que resolveu pela atribuição das suscitadas. Processo 29 da pauta, NF 4671/2019, da 2ª Região. Então, o 29, que agora eu me perdi porque eu tinha também 2ª Região. É o 29. Uhum. Conflito negativo de atribuição. Contrato de prestação de serviços. Assédio moral envolvendo terceirizados e empregados. Autuação originária desmembrada e arquivada em face da tomadora de serviços. Nova notícia de fato em face da prestadora de serviços. Distribuição ao membro que determinou o desmembramento. O objeto deste conflito de atribuição se limita a declarar a quem cabe conduzir a presente notícia de fato, desmembrada de outra que fora originalmente autuada em face de tomadora e prestadora de serviços, para apurar denúncia de assédio moral envolvendo terceirizados e empregados. Não é o caso de se discutir o preenchimento dos requisitos de distribuição por prevenção previsto no artigo 23 da Resolução número 132 de 2016 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, mas sim de privilegiar uma intervenção do Ministério Público do Trabalho que vise postular a responsabilidade entre ambas as empresas à luz da perspectiva preventiva e repressiva de combate ao assédio moral,
sobretudo porque se está diante de interesse comum de garantir o meio ambiente de trabalho seguro e saudável, indistintamente a todos os trabalhadores. A cisão da investigação se revela inadequada e contraproducente quando se está diante de ilicitude que se estabelece a partir de um mesmo liame fático, no qual trabalhadores da tomadora e da prestadora de serviços se relacionam entre si no mesmo espaço a ensejar a exposição de uns pelos outros a situações humilhantes e constrangedoras. Conflito que se resolve pela atribuição do suscitado para atuar. Esse é o meu entendimento para tudo, né? De acordo? Você mudou para... Porque é esse caso de assédio, né? É. Não, tá bom. É isso mesmo? Tá perfeito. Concordam? Para mim, sim. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. É porque, na verdade, o assédio está se dando dentro do espaço da tomadora, só que é o trabalhador da tomadora e o trabalhador da prestadora. Você acha até para fraude, tem que ser o mesmo membro, para Sim. assédio também vou achar. Então, o processo número 30 da pauta, então o 29 foi por unanimidade nos termos do voto da relatora. Processo número 30 da pauta, NF 5003-2019, da segunda região. Eu achei que era o mesmo. Não, também é da segunda. Conflito negativo de atribuição, prestadora de serviços, atraso salarial. Atribuição para investigar que se define pelo local da empresa, da sede da empresa, onde possui seu único estabelecimento. Tratando-se de atraso de pagamento de salários, a apuração deve ocorrer na sede da empresa denunciada, onde se assegura uma atuação ministerial mais célere e eficaz, tendo em vista a proximidade com o núcleo diretivo do qual são emanadas as decisões financeiras, inclusive os documentos necessários a comprovar os pagamentos efetuados. Não se pode olvidar que a falta ou a impontualidade, quanto mais no pagamento dos salários, resulta de gestão pessoal conduzida exclusivamente pela sede da empresa onde os trabalhadores são admitidos e registrados, sem importar o tomador do serviço ou o estabelecimento de destino. Conflito que se resolve pela atribuição da suscitante para deflagrar a investigação. Estou plenamente de acordo. Doutora Andréia? De acordo. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 31 da pauta, NF 242-2019, da segunda região. Conflito negativo de atribuições, notícia de fato. Declínio de atribuição. Indeferimento de pedido de instauração de inquérito civil. Declínio não referendado. Juízo de mérito pelo membro oficiante. Redistribuição dos autos. Bom, aqui é porque o declínio que não foi referendado voltou e foi mandado redistribuir, o colega que recebeu não concordou. Mas tem uma especificidade. O cerne da questão é saber se a decisão da Câmara de Coordenação e Revisão, que não referenda declínio de atribuição, enseja ou não a sua redistribuição na origem. A Resolução número 69 de 2007 do Conselho Superior do MPT, em seu artigo 11, estabelece que não oficiará nos autos do inquérito civil, do procedimento preparatório ou da ação civil pública o órgão responsável pela promoção de arquivamento não homologado pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Entre aspas. Muito embora referido dispositivo não tenha contemplado o declínio de atribuição, por analogia, sua regra se aplica quando enfocado pelo órgão oficiante em seu despacho o cerne da questão em debate, porque, nesse caso, também se está diante de entendimento final de mérito, à semelhança do que ocorre com a promoção de arquivamento de procedimento preparatório ou de inquérito civil, conflito que se resolve pela atribuição do suscitante para conduzir a investigação. Não houve um mero declínio, ela fundamentou todo o declínio. Ok? Também estou de acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 32 da pauta, NF 137/2019, da terceira região. Conflito negativo de atribuição. Autuação originária, desmembrada, para excluir um dos investigados e incluí-lo em nova notícia de fato. Distribuição por prevenção com procedimento no qual este
firmou o TAC, mas em conjunto com outro compromissário. Vínculo que não se reconhece por não se tratar do mesmo polo passivo. No caso, está-se diante de autuação originária que teve um... Tá, assim que acabar isso. Mas fique à vontade. Não, essa aqui tá mais Sim, pode ser. Assim, nós estamos no meio do julgamento de um processo. Assim que acabar, a gente chama para jogar o seu. Pode ser? Mas você fica à vontade. Aqui, ó. Sempre. eu vou fazer isso lá. Então pronto. Eu achei que era pra eu ficar lá só avisando. Não, de jeito nenhum. Não vai ficar aqui do meu lado? Não, tô brincando. Vai vir que eu quero. Eu não resisti. Você foi tão direto, eu falei assim, eu tenho que mexer com ela. Perdão. Vamos lá. Vamos lá. Não, é o 32, né? Estamos no 32. Ok. No caso, está-se diante de autuação originária que teve um dos seus investigados desvinculado do feito para ser incluída em nova notícia de fato, a presente, a fim de possibilitar sua distribuição por conexão e pertinência temática a outro procedimento no qual o mesmo firmou termo de ajustamento de conduta. Pelo mero confronto dos feitos envolvidos, sobressai que não restou atendido, no caso, o requisito da identidade de investigados, porque não se trata do mesmo polo passivo, uma vez constado o referido TAC, terceiro estranho à investigação. Assim que pese o procedimento paradigma contemplar o investigado, contempla também terceiro que não é parte na notícia de fato. Ademais, o desmembramento promovido revela-se inadequado para a compreensão da dinâmica da ilicitude denunciada e da própria instrução dos autos, que já se encontram em fase avançada, visto existir um liame fático comum e uma concorrência de vontades entre os envolvidos, o que não permite a sua dissociação. Conflito que se resolve pela atribuição do suscitado para conduzir o procedimento. Eu estou de acordo. De acordo também. Então, Ok. por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Então, esse foi o 32 da pauta, depois Isso. nós retomamos a Vamos ao 33, 33. para prestigiar a presença Não. da colega Lia. Abiail Franco Santos. Posso pedir? Fica à vontade. Tá carregando? Vocês não querem passar para um outro voto enquanto carrega aqui? Ok. Então, combinado. Então, seguimos e daqui a pouco retomamos o da doutora Abiail. Então, processo número 33 da pauta e C77-2019 da 4ª Região. Ok. Conflito negativo de atribuição, atuação territorial que se define pelo local do dano. Necessidade de lastro probatório mínimo antes de eventual deslocamento da investigação. Trata-se de inquérito civil instaurado pela PTM de Pelotas, Rio Grande do Sul, para apurar denúncia de irregularidades envolvendo jornada extraordinária e intervalo intrajornada em estabelecimento da empresa denunciada, situado sob sua circunscrição. O membro oficiante notificou a empresa para juntar documentos relativos aos fatos denunciados. Em resposta, a empresa juntou documentos que não foram considerados insuficientes, resultando no pedido de dilação do prazo concedido para a devida complementação da documentação. Em que pese a pendência, o membro oficiante entendeu ser o caso de encaminhar os autos à PTM de Passo Fundo, na qual tramita procedimento a ensejar prevenção por conexão. Nesse contexto, e diante do início das investigações pela PTM de Pelotas, ainda sem conclusão quanto à materialidade e à extensão do dano, a atribuição para a condução do presente é da suscitante. Estou de acordo. Eu também. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Já está em condições, doutora Bel? Não. Então, o processo 34 da pauta, NF 1583-2019, da 5ª Região.
Conflito negativo de atribuição. Nova notícia de fato que se conecta com a original. Irregularidade que se insere no mesmo contexto fático. Atribuição da suscitada. No caso, tem-se uma notícia de fato cuja irregularidade a ser investigada se insere no mesmo contexto da notícia de fato original, independentemente da autuação, tem um erro aqui, determinada. O que determina uma repetição, eu peço que me devolva os autos, que seja investigada pelo órgão oficiante original. Nesse contexto, não há falar em prevenção, seja por conexão, seja por pertinência temática, com outro procedimento em tramitação na regional. Conflito de atribuição que se resolve pela atuação da suscitada. Estou de acordo. De acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Doutora Biel? Oi? Ainda não foi. Doutora Sandra Lia. Que formalidade. Pois é. Meu Deus. Sim. Sandra, a gente publica aquele voto da segunda ou você acha Acho bom, né? Acho bom. O do procedimento promocional. Só um. Só um. Então, Ok? pode escolher o primeiro, É né? o primeiro. Para a publicação. Deu Já certo. deu certo? Deu certo. Ok? Então, depois nós retomamos o 35. Então o próximo é 35? Depois nós retomamos o 35, mas vamos passar ao... É isso mesmo, né? Então, nós vamos passar agora, se não me engano, ao 3 da pauta. Então, para prestigiar a presença, a quem agradeço a gentileza de estar por aqui conosco, a doutora Biael, processo número 3 da pauta, IC 166/2019, da 15ª Região. Doutora Eliane Araque é a relatora, ela já votou, é isso? Sim. Sobre que, pela atribuição da suscitante para conduzir a presente investigação, houve pedido de vista da doutora Biael. Com a palavra, a doutora Biael. Bom, colegas, em primeiro lugar, boa tarde para todas. Não queria atrapalhar a sessão, quando eu apareci ali era só para dizer, já estou aqui, para me chamar, né? Mas obrigada pela preferência. E eu apresentei um voto divergente. Para relembrar qual que é o caso, é o seguinte: um colega da PTM de Sorocaba ajuizou uma ação civil pública, acho que o objeto era hora extra, alguma coisa assim, e ajuizou essa ação civil pública em sede de réplica. Ele concordou com a restrição dos efeitos da futura sentença à circunscrição da cidade de Araçariguama, né, onde ele havia identificado a lesão. Posteriormente a isso, essa sentença, não sei se ainda foi julgado ou não foi julgado esse caso, mas posteriormente, antes de ser julgado, com certeza, a sede de Campinas recebeu uma denúncia com o mesmo objeto, mas dessa feita espraiado por várias cidades do interior do estado de São Paulo, né? Bom, o voto inicial da relatora era para que... Feito isso, houve suscitação de conflito de atribuição, né? A colega da sede de Campinas entendeu que o caso pertencia ao colega que já tinha ação civil pública ajuizada e ele entendeu que isso seria contraproducente. Pois bem, a relatora firmou o entendimento de que o procedimento deveria permanecer na sede, acolhendo os argumentos do colega de Sorocaba, e eu apresentei um voto divergente dizendo que deveria ficar lá na cidade de Araçariguama. Mas por que eu apresentei essa divergência? Porque na conformidade da legislação, tanto da Lei da Ação Civil Pública, artigo 2º, parágrafo único, quanto da OJ 130, o juízo... Nós precisamos interromper porque está com problema na transmissão. Nossa, então, tá bom. Vamos interromper aqui até resolver a transmissão. Explicação do caos não pode prosseguir, né? A gente aguarda. Não, tudo bem. Eu aguardo. Não, eu indago aqui. Tá gravando, depois vai ficar gravado. No envio tá dando problema. Os colegas não recebem. Né, mas depois verão gravado. Que Coloco a deliberação, como quiserem. Podemos continuar, porque está gravando, ou podemos interromper.
Eu só fico pensando que, na eventual colega que esteja ali acompanhando, fica bom. frustrado, porque a sessão continua, né? Mas, assim, em termos de registro, vai ficar registrado e acessível. Eu aqui não mando nada. Não sou da Câmara. Eu fico aqui, aceito Tem uma a decisão? decisão. Não. É porque eu tenho que parar tudo para poder. Tem que parar a gravação, parar tudo para poder iniciar. Ah, você está reiniciando. Não, ele ele está esperando a nossa decisão. E aí? Está esperando a nossa decisão. Basta reiniciar? Então Basta espera. reiniciar. Então podemos. Então é melhor Não, esperar, então vamos né? interromper então para